Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, eu venho trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia. Nos alegremos nesse dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Obrigado pelo alimento, pela casa, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que muitas vezes esquecemos de agradecer. Que quem vai assistir esse vídeo, o Senhor possa tocar, o Senhor possa falar com a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Que o intuito desse canal, desse vídeo, é ganhar almas para o Teu reino. Que o Senhor possa falar com quem o Senhor queira falar, que esse vídeo vá de encontro à pessoa que o Senhor queira falar. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço, Senhor, pelo livramento, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, porque sem Ti não estaremos aqui, Senhor. Tudo é permissão Tua, meu Pai. Que as palavras que saem da minha boca não seja eu, João, falando, mas que seja o Senhor, Teu Santo Espírito. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje se encontra no livro de João, capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Começa assim, Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca não lavará meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou-se a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Com razão? Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo mestre de vocês, lavei seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, primeiro Jesus aqui quis dar o exemplo para os seus discípulos de humildade. Ele, sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Então, aquele que serve, ele tem um alto valor no reino. Aquele que não serve no reino, ele tem que se tornar menor. Aquele que se torna menor no reino, a Bíblia diz, será considerado grande. Então, Jesus mostra aqui a humildade e que ele veio para nos servir. Ele sendo o Senhor deles aqui, ó, na realidade me chamam mestre, ele falou para Pedro. Me chamam Senhor e realmente eu sou. Mas ele mesmo sendo o Senhor deles, mostrou exemplo de humildade, de servidão. Quando ele mostrou ali, né, e ele falou que
Felizes serão se praticar essas coisas. Então, no reino dos céus, meus irmãos, não é você querer ser o maior, não. É você ser o menor, o servo. Jesus deu exemplo de servo quando ele veio a essa terra, né, de humildade. Ele veio para servir. Então, ele já sabia ali, naquela ocasião, que o diabo já tinha entrado no coração de Judas Iscariotes. E ele deu aquele exemplo ali de que todas as coisas estavam debaixo do poder de Jesus e ele já sabia quem ia ser o traidor. Ele falou, aquele que molhar um pedaço de pão na água e der, esse é o que vai me trair. Ele já sabia. Mas mesmo assim, ele demonstrou aquele ato, né, de humildade. Quando Judas Iscariotes traiu ele, né, ele o beijou, disse com um beijo trai o Filho do Homem. Ele já sabia de tudo, todas as coisas. Ele é onisciente. Como eu sempre falo no vídeo, Jesus está no façamos. Então ele já sabia quem iria traí-lo. E Simão Pedro lhe disse, mas Senhor, eu vou lavar os teus pés, porque Simão Pedro via Jesus, né, como os outros discípulos, que era o seu mestre. E se ele era o seu mestre, estava acima deles. Mas isso era como os discípulos viam Jesus. Mas como Jesus se via, ele falou, e mesmo sendo, olha como Jesus se vê, e mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação, né, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, né, tomando forma de servo. Jesus era servo. E muitas vezes nós que estamos ali em alguma congregação, estou falando para cristão aqui, estou falando para quem vive o reino, para quem está no reino, né, quer ser maior, né, do que o outro irmão ali. Às vezes tem uma irmã que já canta no ministério de louvor, um irmão, um diácono, um obreiro que prega a palavra, e muitas vezes outro ali vê aquilo ali, e muitas vezes não quer servir quem já está ali com a oportunidade, mas muitas vezes no seu coração tem a inveja, ou quer ser maior do que ele, ou queria estar no seu lugar. Mas no reino de Deus não é assim. Nós temos que servir, porque se nós servirmos aquele que está lá, uma hora pode ser Deus pode te colocar naquele lugar. Se você tiver o coração humilde de entender que tudo tem o seu tempo, e se Deus quiser te usar como servo, né, no reino, ele vai te usar. Você também tem que se colocar nessa posição de servo. Muitas vezes você só quer servir se te der a oportunidade, né? Vou botar você para pregar, vou botar você para cantar. Não, você tem que servir nas pequenas coisas. Se não estão te dando a oportunidade, ajude ali. Quando terminar o culto, sirva ali. Ajude a organizar a igreja, varra a igreja, vá limpar o banheiro, vá organizar as cadeiras, vá fazer o mínimo, porque se você começa a servir ali, uma hora é inevitável, você vai ter uma oportunidade maior, porque você está servindo, você é servo. Não tem oportunidade na igreja não, só o que tem é praça para pregar, tem a internet aqui para pregar. Você pode ganhar muito mais almas, muitas vezes através aqui da internet, do que pregando no púlpito da sua congregação, da sua igreja, porque a internet ela tem um alcance muito maior. Então não tem desculpa para você servir o reino, não tem desculpa, só o que tem é praça, só o que tem locais para você pregar a palavra, que não precisa ali ser dentro de uma congregação. E muitas vezes você tem um alcance muito maior de pessoas que realmente estão perdidas, porque Jesus falou, eu vim para os doentes, eu vim para aquelas pessoas que estão ali no mundo perdidas, porque os que já conhecem a palavra, estão ali na congregação, já são sãos, eles já são sadios, eles conhecem a palavra. Mas muitas vezes a pessoa que está ali na rua, a pessoa que está vivendo na prostituição, a pessoa que está vivendo nos vícios, nas drogas, a pessoa que está vivendo nesse mundão aí,
não conhece a palavra porque você não sai de dentro da sua bolha, você não sai de dentro da sua congregação com a Bíblia na mão, com a palavra, para ir pregar por aí afora, nas ruas, nas vielas, nos becos, onde as pessoas não querem ir. Você tem que ir. Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Você não pode ter preconceito. Pelo contrário, você tem que ir atrás dos doentes, daqueles que estão precisando de uma palavra, daqueles que estão ao ponto de tirar a sua vida, porque não vê mais saída. Mas Jesus Cristo, essa palavra, Jesus é a saída. Você tem que levar Jesus aonde você for. Você tem que levar Jesus no seu trabalho. Você tem que levar Jesus na sua escola, na sua faculdade, nas ruas, no transporte público que você pega. Se você pedir ousadia para pregar essa palavra, Jesus vai te dar. Ele falou: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Peça a revelação dessa palavra, peça unção a Deus para pregar essa palavra, peça que o Espírito Santo de Deus vai te encher, porque muitas vezes você pede e não recebe porque pedes mal, mas as pessoas só pedem pensando nos seus próprios deleites, só pedem coisas materiais a Deus, mas não pedem coisas espirituais, não pedem unção para pregar essa palavra, não pedem unção para louvar, não pedem bênçãos espirituais, só se preocupam com bênçãos materiais. Então quando você pedir, não peça mal, peça bem, peça para o avanço do reino e Jesus vai te dar. Era isso que ele estava falando nessa palavra. As pessoas pedem e não recebem porque pedem mal, pedem pensando somente nas coisas aqui da terra. Mas quando você pede pensando no reino e avançar o reino, quando você pede dons, quando você pede unção para Deus, para pregar essa palavra, ele vai te conceder, porque é do interesse de Deus, é do interesse de Jesus você ganhar almas, é do interesse de Deus avançar o reino, é do interesse de Jesus você ir e pregar o evangelho, porque antes dele ir assunto aos céus, ele deu essa missão para os discípulos. Se você é um discipulador, você tem que fazer discípulos, você tem que ir atrás, você tem que anseiar todos os dias por almas, porque é muito melhor ajuntar tesouros no céu do que nessa terra. Jesus falou que o que você junta de coisas materiais nessa terra, tesouros da terra, a traça e a ferrugem consomem. Mas se você pede bênçãos espirituais, se você pede para as coisas eternas, para o avanço do reino, essas coisas não vão passar. Passa todas as coisas, mas a minha palavra não passará. O reino de Jesus é eterno. Então quando você pede bênçãos espirituais, quando você pede bem, e você pede para o avanço do reino. É do interesse de Jesus você ir pregar e salvar aquela prostituta, e salvar aquele traficante, e salvar aquele usuário de droga que está ali na rua perdido, que acha que não tem mais solução para a sua vida. Mas Jesus tem a solução. E se você quer ser servo, como ele ensina, como ele nos ensina aqui, lavando os pés do discípulo, a ser servo. Jesus, ele se batizou também para dar exemplo. Ele era o Filho de Deus, ele era santo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não precisava, mas ele fez para dar exemplo. Então faça discípulos, pregue, ganhe almas, batize as pessoas, faça discípulos, faça como Jesus fez e como ele pediu para nós, para nós fazermos. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E ele disse para Pedro: se você não lavar meus pés, se não lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, se você não for servo, se você não servir o reino, você não vai ter parte do reino. Você não vai ter galardão. Muitas pessoas só vão à igreja, aceitam Jesus ali como um ritual e diz que é cristão, mas não faz nada para avançar o reino, não serve no reino, não serve nas mínimas coisas. Qual é a tua desculpa, meu irmão, para servir o reino? Qual é a tua desculpa para levar o evangelho aonde você for? A tua vida tem que ser um testemunho. As pessoas vão olhar: ele é crente? Eu nem sabia que é crente. Não anda com a Bíblia. Muitas vezes tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Leva o celular para a igreja para ver a Bíblia no aplicativo. Ninguém na rua dele sabe que ele é crente. Ninguém na rua dele sabe que ele vai para a igreja. Por quê?
Porque ali, na vida dele cotidiana, as pessoas nem percebem que ele é cristão. Ele não serve o rei. Se tornou um ritual ir para a igreja todo domingo. Mas se você for um verdadeiro servo, todos vão ver. Porque aonde você for, na sua rua, para o seu vizinho, você vai pregar a palavra. Tanto com a sua boca, quanto com o seu testemunho. No seu trabalho, você vai pregar a palavra. Tanto com a sua boca, quanto com o seu testemunho. Aonde você for, você vai levar essa palavra. As pessoas que realmente estão precisando dessa palavra. Que estão se perdendo. Meu irmão, eu te convido, se você é crente cristão e se você quer servir ao reino, eu te convido a pedir para ver se Deus não vai te dar. Senão eu não creio nessa palavra. Aqui diz, se você pedir bem, ele vai te dar. Peça. Pedir, dar-se-vos-á. Batei, e a porta lhe será aberta. E Deus vai te entregar almas. Porque o maior galardão que nós podemos ter no reino são almas, são vidas para Jesus. Teu tipo de crente, quanto tempo você tem de crente? 5 anos? 1 ano? 10 anos? 20 anos? Me diga aí, nesse tempo todo, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você levou para a igreja, discipulou e que hoje estão firmes com Cristo? Me diga aí. Então não adiantou de nada a tua vida toda somente cumprindo um ritual ali de domingo, indo para a igreja, sem ganhar uma alma para Jesus, sem fazer um discípulo. Não adiantou, meu irmão. O que é que você vai ganhar de galardão quando chegar no céu? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem entendimento dessa palavra e você não passa para as pessoas, se você conheceu a Cristo, se Ele mudou e transformou a tua vida, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo, você vai querer ser servo como Cristo. Você vai se importar com as almas. Você vai pregar a palavra primeiramente para os seus que estão ali da sua família. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que o ímpio. Então, você tem que pregar para a sua família. Você tem que salvar os seus. Depois para a sua vizinhança, depois para o seu trabalho, depois para onde você for, nos confins da terra. A Bíblia diz. Então, meus irmãos, seja servo. Essa é a palavra. Não tem como você ser servo de Cristo se você não servir o seu mestre. E qual foi o mandamento que o seu mestre te deu? De pregar o evangelho. O maior mandamento é o amor. Se você pregar o amor, se você pregar Jesus, o que ele fez por você é o amor ágape. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal inexplicável maneira, que entregou, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Cristo. Pregue somente esse amor. Pregue o básico. O básico bem feito tá bom demais. Não precisa enfeitar. Não precisa. Você só tem que levar que Jesus morreu por essas pessoas. Você tem que levar que Jesus ele não merecia, mas ele se entregou por amor a você. Por amor às pessoas. Só tem que falar isso. Você tem que falar que não sei pregar. Meu irmão, prega o simples, o básico. Você estava perdido em seus pecados e delitos. Desde Adão você caiu, mas veio o segundo Adão, Jesus, entregou a sua vida. Ele era puro, ele era santo, ele entregou o seu sangue carmesim, o seu sangue precioso. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença aqui, meus irmãos. Recamanto camanta camanda lá mandara vassara bandere calamanduria séria. Você só tem que falar que Jesus o amou, que Deus o amou de tal maneira que se entregou por amor à vida dessas pessoas. Só tem que falar o amor de Cristo, o que ele fez por ela na cruz. Simples, o básico funciona. Então vá, seja servo, faça o ID, ajude a avançar o reino. Muito melhor é juntar tesouros no céu do que na terra, porque os tesouros da terra traçam e o ferrugem consome. O seu galardão vai ser eterno. Meus irmãos, eu sinto muito mais alegria em pregar a palavra de Deus do que fazer qualquer outra coisa. Porque eu sei que Deus me entregou esse chamado. Eu faço outras coisas, eu trabalho, eu faço outras coisas. Mas nada nesse mundo me traz mais alegria do que pregar essa palavra. Então peça a Deus também, porque a palavra de Deus diz que muitos
fugiu o versículo aqui agora, mas a palavra de Deus fala da seara, né? Que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando ele fala que a seara é grande, meus irmãos, é porque tem muita alma para ganhar. Tem muita alma no mundo aí perdida, se perdendo, indo para o inferno. Meus irmãos, quantas pessoas morrem todo dia sem conhecer a palavra, porque não tem trabalhadores na seara. Oh, glória! Seja um trabalhador da seara de Cristo, o seu galardão será grande, muito maior do que qualquer riqueza aqui nesta terra. Porque toda a riqueza que o homem possa conquistar, todo o status, toda a fama que o homem pode conquistar aqui nessa terra vai passar. Tudo que se faz debaixo do sol é vaidade. Já dizia Salomão lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo passa. Mas o reino não vai passar, o reino é eterno. Então, muito melhor que riquezas, fama, status, tudo que você pode possuir aqui nessa terra, é você ganhar, juntar tesouros no céu. Como você vai juntar tesouros no céu? Avançando no reino, pregando a palavra, saqueando o inferno, tirando pessoas da mão de Satanás. E o seu galardão vai ser grande aqui nessa terra. Aqui nessa terra também e no mundo vindouro. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Grande é a seara. Muitas pessoas aí no mundo para ser salvo. Mas muitas vezes o crente só se contenta em ficar ali na sua congregação, escutando o seu pastor pregar, mas não leva aquilo que ele está recebendo do seu pastor para as outras pessoas de fora. Não tem amor pelas almas. Que amor é esse que você não se preocupa com sua mãe que está se perdendo, com seu pai que está se perdendo, com seus familiares, com seus colegas de trabalho? Que amor é esse? Eles são pessoas como você, que antes de você conhecer a palavra, você estava perdido também, que nem eles. Então passe esse amor para frente. A palavra de Deus, quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. Formosos, nossos pés são formosos para Deus, porque nós levamos as boas notícias, as boas novas. Então que nesse ano de 2026, se você que é cristão, que é crente, tem esse compromisso com Deus, de ganhar almas para Cristo, de não só pensar na sua vida aqui na terra, de juntar tesouros na terra, mas pense nas coisas do alto. Avance o reino de Cristo, ganhe almas para Jesus. Só tem uma maneira, a Bíblia diz, de você apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo, avançando o reino, ganhando almas para Cristo, porque a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado para todas as nações, para todo mundo, e só assim virá o fim. Então só tem uma maneira de você apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que fica aí, tomara que Jesus volte logo, mas você não faz nada para Jesus voltar, você não ganha uma alma para Jesus, você não prega a palavra. Não precisa ter curso de teologia para pregar a palavra, não, meu irmão. Basta estudar. Não é nem estudar, é letra. É você ler e pedir o discernimento da palavra a Jesus. Não precisa ser pastor para pregar a palavra, não, meu irmão. Não precisa ser obreiro, diácono, não precisa servir na igreja para pregar a palavra, não. Basta você ler essa palavra, pedir o Espírito Santo o discernimento dessa palavra e passar para as pessoas. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu venho deixar para o coração de vocês nesse dia de hoje, que você possa entender que neste mundo aí, Satanás não está brincando de ser Satanás, não. Quantas pessoas no mundo morrem por dia? Milhares de milhares. Ele não está brincando de ser Satanás, não. O inferno não se cansa, não. O inferno todo dia, olha lá, ele não se cansa, ele recebe. E sempre tem espaço para mais um. Recebendo as almas. Mas Jesus Cristo também, ele falou, antes dele ir aos céus, ele falou: mas eu estou indo ao meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo, que é o Consolador, né? Ele disse que iria, mas ele voltaria. Ele disse que iria preparar moradas. Oh, glória ao nome de Jesus. Irei mandar a vassuriande, cala vassuriande, mandar a vassuriande. Ele disse que ia preparar moradas.
Então tem moradas infinitas para cada um do ser humano que está vivendo hoje na face da terra, porque enquanto a vida há esperança. Não deixe essas pessoas morrer sem conhecer a Cristo, não deixe essas pessoas morrer sem escutar a palavra. Leve a palavra, saqueie o inferno, tire pessoas da mão de Satanás e entregue essas pessoas para Cristo. E o nome dessas pessoas vai ser escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, todo dia Satanás recebe almas porque essas pessoas não escutaram o evangelho, ou escutaram, mas não tiveram uma pessoa ali para acompanhar, um discipulador. Muitas vezes pessoas são abandonadas dentro da própria igreja e se afastam. Então, meus irmãos, seja um trabalhador na seara de Cristo. Sirva o reino. Está aqui essa palavra. Peça discernimento a Deus e ganhe almas para o reino. Oh, aleluia, meus irmãos. Então, que você possa entender que Jesus Cristo, ele foi, mas ele disse que voltaria. Ele disse que ia preparar moradas. Porque o inferno, o lago de fogo, a Bíblia diz que não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas Satanás quer levar o maior número de pessoas para lá com ele. E você está fazendo o que para impedir isso? Me diz o que é que você está fazendo para impedir isso. Então, meus irmãos, você possa refletir sobre isso. Vamos fazer uma oração final pela palavra. E vamos arrancar essas pessoas da mão de Satanás, porque Cristo foi preparar a morada para elas. A morada dessas pessoas não é inferno, lago de fogo. Isso é a morada de Satanás e seus anjos. Mas a morada de cada ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, por que Satanás quer levar o maior número de pessoas com ele? Porque ele tem inveja do ser humano, porque ele queria ser, no seu orgulho, na eternidade, igual, semelhante a Deus. Ele queria levar o seu trono acima do trono de Deus. Ele queria ser igual ou semelhante a Deus. Aí Deus veio na sua infinita sabedoria e pegou do mais vil material, o pó da terra, aquela poeira que sobe quando um carro passa ali numa estrada de areia, aquela poeira que sobe. Você é aquela poeirazinha da terra. E Deus fez aquilo ali e fez o barro e foi te desenhando. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vai fazer todas as coisas, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele falou: haja terra, haja luz, haja animais de cada espécie. Então Deus foi criando tudo, mas quando criou o ser humano, Ele falou, Ele não falou, Ele veio com a sua própria mão. E ele começou a formar com maior carinho, e ele foi formando cada parte do ser humano do barro, e ele soprou o fôlego da vida, e ele fez o homem, primeiramente, que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Satanás tem inveja de você, por isso que Satanás quer te levar para o lago de fogo, para o inferno, junto com ele, porque ele tem inveja da sua vida. Satanás queria ser você, e ele não vai descansar enquanto ele não ganhar o maior número de pessoas para ir com ele para o castigo final, que é o lago de fogo e enxofre. Mas Cristo disse que foi preparar moradas. Então, ele deixou aos seus discípulos a missão de pregar o evangelho. Então você, quando recebe esse evangelho, quando você conhece a Jesus e você não passa isso para as outras pessoas, você simplesmente está dizendo assim para Satanás: eu não me importo com as pessoas que estão indo para o inferno junto com Satanás, eu não importo com os meus familiares, eu não importo com meus colegas de trabalho, com meus amigos, eu não importo com ninguém. Você simplesmente está fazendo isso quando você não prega o evangelho. Você está sendo egoísta. E Cristo não nos chamou para ser egoísta. Ele nos chamou para servir e para saquear o inferno. Aleluia, meus irmãos. Essa é a palavra que eu vou deixar para vocês nesse dia de hoje. Vamos avançar o reino. Entre nessa seara que é grande, mas tem poucos trabalhadores. Então, a sua recompensa vai ser grande na eternidade. Vamos orar, fechar nossos olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é bom. Que as pessoas possam entender, meu Pai. Que as pessoas possam saber que existem muitas pessoas aí perdidas, sendo entregues
Todos os dias morrem milhares de pessoas sem conhecer a tua palavra, porque infelizmente os trabalhadores são poucos. Como a tua palavra disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, que nós possamos entender essa missão que cada um de nós temos, que cada cristão tem, que é de levar a palavra para as pessoas que estão perdidas aí no mundo, que acham que não tem uma saída, mas o Senhor é a saída, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade. Então que nós possamos levar essa verdade, que as pessoas possam conhecer a verdadeira vida, a vida em abundância através de Ti, que nós possamos saquear o inferno e ganhar o maior número de almas para o Senhor. Eu creio que estamos vivendo nos últimos dias, eu creio que o Senhor está voltando, e eu creio que o Senhor só ainda não voltou, porque o Senhor é longânimo, e o Senhor quer que mais almas se salvem, mas para isso o Senhor depende da nossa ação, daqueles que já conhecem a palavra aqui na terra, para ganhar almas para o teu reino. Eu creio que o Senhor só não voltou ainda, porque ainda tem muitos trabalhadores para vir para essa seara, para tomar das mãos de Satanás, como o Senhor tomou da mão dele a chave da morte e do inferno, porque o lago de fogo, o inferno não foi criado para nós seres humanos, porque nós somos a tua imagem e a tua semelhança. O inferno foi criado, o lago de fogo, para Satanás e seus anjos. Então que nós possamos, Senhor, entender essa missão que é muito séria, entender a nossa missão dentro do Teu reino, que é ganhar almas para Ti, meu Pai. E que nós devemos ajuntar tesouros no céu. E esse tesouro que nós devemos ajuntar é o avanço do Teu reino, é o avanço da Tua palavra. Que nós possamos ser testemunhas de Ti aonde a gente for. Esse é o meu pedido. Que o Senhor possa curar, batizar, salvar almas através desse vídeo, que é o intuito desse canal. Assim eu te peço e já te agradeço, meu Pai, que o Senhor possa recrutar trabalhadores para a tua seara e que nesse ano de 2026 nós possamos ganhar muitas almas para ti. Assim eu te peço e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa foi a palavra de hoje. Beijo no coração de vocês, a paz do Senhor Jesus.